É sempre muito importante que a gente tente ouvir os vários lados de uma questão. Então, tu ouvir só pessoas que concordam contigo ou que dizem o que tu quer ouvir, não é legal. Então, nessa parte de política, eu sempre procuro ouvir o que o pessoal da esquerda está falando e tudo mais, né? E fui conduzido a ouvir Fórum Café, que é um programa da revista Fórum, do canal da revista Fórum, Fórum Café. E é sensacional. O trecho que eu vou colocar aqui, um pedacinho, é um programa totalmente de esquerda. Totalmente de esquerda. E ali há um primeiro medo estampado, quase desesperado, do Bolsonaro, né? Da estratégia que eventualmente Bolsonaro está criando, muito também por causa do comando do Tribunal Superior Eleitoral, através dos dois indicados do Bolsonaro ao STF, né? O André e o Cássio como presidente, André como vice, nas eleições agora de 24 e de 26, o temor em relação a isso. Há toda uma confissão desses articuladores sobre como o Lula perdeu o Congresso totalmente, essa troca, né? Se toma lá da cá das emendas com o Lira, isso aí não funcionou. Lula, então, desesperado por governabilidade, vai correndo se unir com o STF. Esses caras reconhecem tudo isso, né? Há um sincericídio total sobre isso, mas eles também reconhecem que isso é extremamente perigoso e que o correto seria Lula ter o apoio do povo, que ele não tem, que ele não governa com o povo. Vamos ouvir eles falando, que é maravilhoso. Ouvir. E um componente que é importante, Mauro, que é esse desenho institucional, né, que está sendo formado e um esquema eu diria que um esquema de governabilidade ajustada que fez o presidente Lula a partir da percepção de que as concessões ao bando de extorsionários liderados pelo Lira não deu certo. Esta governabilidade escolhida, né, onde primeiro o Lula resistia a entregar verbas, aí ele entrega verbas, aí o Lira diz, não bastam verbas, precisa ministério, aí o Lula entrega ministério, aí agora que o Lula entregou verbas, quando o Lula entregou verbas, o Lira disse, quando o Lula sinalizava para entregar ministério, o Lula dizia, não bastam ministérios, nós queremos verbas, emendas. Quando o Lula cumpre todo o script do Lira, ele se constata uma situação, esses partidos se dizem independentes, eles votam contra o governo, embora tenham, né? Bom, percebendo isso, o que faz o presidente Lula, pelo menos a minha leitura, ele já cria uma forma, uma fuga em busca da governabilidade numa aliança de poder com a presidência do Senado, mas sobretudo com o STF. Entrega para o Gilmar Mendes e para o Alexandre de Moraes o Gonê, né, na Procuradoria da República, não é isso? E leva para o STF, o Flávio Dino, que é um personagem de perfil político e, portanto, reforça essa idiosincrasia de uma instituição politizada, e ali ele tem um líder de governo, que é o Dino, dentro do Senado, e traz para dentro do Executivo um ex-presidente do STF. Então fica bem evidenciada, né, do meu ponto de vista, esse cercamento que faz o Lula, esse cercamento sanitário que ele faz em relação ao bando distorcionário, em busca, né, dessa governabilidade. Eu continuo achando, Rebeca e Mal, que se as tentativas feitas das formas anteriores e tradicionais de governabilidade congressual já nem é mais de um governo, uma presidência de coalizão, é outra coisa que nós estamos vivendo, mas se esse modelo que no passado pode ter dado certo e que no presente não está dando certo, eu acho que nós deveríamos pensar, o governo deveria pensar, o Partido dos Trabalhadores, num componente dessa equação que é buscar formas de governabilidade junto ao povo também, entende?
sem uma governabilidade popular, nós não teremos nenhuma garantia, não é, de que esse governo ele consiga não só se preservar, mas, sobretudo, o que é fundamental, que ele consiga executar o programa pelo qual ele foi eleito. Ele estará sendo asfixiado pelo capital, pelas finanças, por esses estamentos de poder fardados e togados, e vai ficar, na verdade, impossibilitado de governar segundo seu próprio programa de governo, e isto gera, né, um processo de deslegitimação do governo perante as grandes maiorias sociais, que não veem a sua situação invivível de vida superada, a sua situação de dificuldade, de indignidade, e, portanto, numa eleição de 26, quem garante, né, que nesse quadro ultrapolarizado, em que 90% de quem votou no Bolsonaro diz que vota no Bolsonaro, 90% de quem votou no Lula continua votando no Lula, como é que fica numa situação dessa se o governo fracassa nessas respostas? E essa é uma armadilha, porque, francamente, eu encerro, confiar que esta governabilidade baseada no STF e no Senado, ela é confiável, eu acho que é um pouco demasiado. Basta a gente se perceber que esses estamentos que estão hoje sendo tratados como se fossem verdadeiros heróis, né, alguns ministros, eles estão na gênese, né, de todo o processo que levou o país ao abismo. Não preciso nem relembrar o que fez o Gilmarzão, né, o Gilmar Mendes, antes e do que ele fez depois. Não precisamos relembrar disso tudo, o papel que tiveram as instituições naquele episódio de 2018 do tweet, na prisão ilegal e farsesca do presidente Lula. Nós não precisamos ir longe para entender que essas instituições não são confiáveis. A confiança que o governo deve pensar e buscar, ela está em outro lugar que não nessa institucionalidade, que é importante manter, né, uma relação o mais, digamos, harmonizada possível, mas não é aí que se vai dar uma estabilidade de governabilidade que o governo precisa.